Olá, eu sou a Mariana, estudante de Engenharia Ambiental da UTFPR de Londrina. Vou apresentar então um resumo expandido que tem como tema Estação de baixo custo versus de referência, uma comparação para variáveis de qualidade do ar. Como segunda autora, nós temos a Yara da Silva e como orientadora a professora doutora Leila Martins. Para dar introdução a esse tema, nós temos que o crescimento acelerado de centros urbanos tem sido acompanhado pelo aumento da poluição ambiental, que é um assunto que ganha cada vez mais destaque dado o impacto que causa à saúde humana e ao meio ambiente. Uma das maiores preocupações é o aumento de mortes prematuras e de doenças respiratórias nos seres humanos. Ainda em 1976, foram estabelecidos pela SEMA os padrões nacionais de qualidade do ar. Passados aí 50 anos desde a criação da portaria, o monitoramento de qualidade do ar no Brasil ainda é insuficiente quanto à cobertura espacial, contando com apenas 10 estados brasileiros que possuem alguma estação de monitoramento. Por esse motivo, é preciso um grande esforço de ampliação da rede básica de monitoramento, buscando materializar o conceito de cidades inteligentes. Para o cenário ambiental, no entanto, o alto custo da aquisição das estações de monitoramento da qualidade do ar tem sido um empecilho para a maioria dos municípios brasileiros. Esse trabalho, portanto, tem por objetivo medir parâmetros de qualidade do ar utilizando sensores de baixo custo para verificar a eficácia do equipamento em comparação às de estações de monitoramento de referência. Para esse estudo, então, foram feitas coletas de dados na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, entre os dias 3 de maio e 31 de julho de 2022. O equipamento que usamos foi o GM5000 da Thermo Scientific, que possui sensores eletroquímicos que medem poluentes como ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, óxido nítrico, dióxido de enxofre e material particulado. A análise dos dados foi feita por meio de análises gráficas das variáveis geradas no GM e os dados obtidos do Instituto Água e Terra da Estação de Cascavel. Os gráficos foram feitos por meio do software R, versão 4. Dentre os resultados obtidos, esse diagrama de caixa mostra as concentrações medidas pelo GM e pelo IAT, para os parâmetros de ozônio e dióxido de nitrogênio. Nele, a gente pode observar uma amplitude maior das concentrações de O3, obtida pela estação IAT, quando comparada à estação GM. A média foi de 13,07 ppb para a estação GM e 15,51 partes por bilhão para a estação IAT. Estatisticamente, o p-valor obtido foi pequeno e a gente pode considerar os valores de ambas as estações como não semelhantes. Já para o NO2, o resultado é similar ao do ozônio, porém, o primeiro, segundo e terceiro quartis são visualmente próximos na comparação das concentrações pelas duas estações. As diferenças são principalmente nos outliers, com maiores valores medidos pelo GM, que registra dados a cada minuto, enquanto os dados do IAT são horários, que dificulta a comparação. Dessa forma, para toda a série, as concentrações de NO2 não são semelhantes. Agora, nesse gráfico da série temporal horária do ozônio, a gente pode perceber que apesar das diferenças significativas nos valores das concentrações, que é de aproximadamente 5 ppb, o ozônio foi o poluente que apresentou melhor semelhança no comportamento das séries, com perfis horários compatíveis para o GM e para a estação do IAT. E além disso, o perfil típico foi capturado de maneira satisfatória pelo GM. Nesse outro boxplot, percebe-se que a umidade relativa do ar medida por ambas as estações apresentou diferenças na amplitude das medidas entre a estação GM e IAT. No entanto, o teste de semelhança mostra que as séries são similares, com um p-valor de aproximadamente 0,9, sendo a mediana muito próxima nos dois conjuntos de dados. Agora, para análise dos valores de PM10, os diagramas de caixa não foram adequados por conta da grande quantidade de outliers, e por isso será necessária ainda uma análise mais detalhada da validade de algumas medidas. Foram observados também muitos valores discrepantes em ambas as séries de dados, tendo concentrações acima de 1.000 microgramas por metro cúbico pela estação IAT, e comparando as medianas, para o GM a mediana foi de 13,07 microgramas por metro cúbico e na estação IAT foi de 27,28 microgramas por metro cúbico. Por fim, concluímos que a estação GM, de maneira geral, foi capaz de capturar a variabilidade e magnitude das concentrações dos gases ozônio e NO2, embora com diferenças significativas entre as medidas.
Em relação ao PM10, ainda não é possível ter alguma conclusão, porque é necessário uma análise de consistência dos dados medidos por ambas as estações. Os resultados, no geral, indicam que o uso combinado de ambas as estações de baixo custo e de referência é uma alternativa à grande necessidade de expansão das redes de monitoramento da qualidade do ar no país. Por fim, conclui-se que análises adicionais ainda serão necessárias. Quero agradecer então ao CNPq e ao TFPR pela concessão da bolsa, ao projeto Envicite, à minha professora, a doutora Leila Martins, pela oportunidade de participar dessa pesquisa, a Yara por toda a ajuda com a elaboração dos gráficos e a todos que auxiliaram no desenvolvimento desse projeto. Aqui estão as referências utilizadas para esse trabalho e muito obrigada a todos.